Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, né, com todos vós. Iremos ler um texto na Bíblia onde o rei Acabe, a gente voltou ao Velho Testamento, talvez a próxima semana a gente fala sobre o Velho Testamento de novo. Onde o rei Acabe é levado a chamar o profeta Micaías para ele profetizar sobre a batalha contra os sírios. Ele é levado, ele não queria, mas foi obrigado, então pediram, é o texto que a gente vai ler. Parabéns, aniversariantes, Deus te dê muitos anos de vida, Deus te abençoe, Deus te abençoe. No final estaremos orando para você, crendo no milagre de Deus, na cura de Deus, que para Deus não há impossível, Deus é o Deus do milagre. Amém? Lê para nós o texto, 1 Reis. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor, a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. 1 Reis 22, 6-9. Como veremos, o profeta Micaías sofreu uma pressão, uma forte pressão, para não transmitir a palavra do Senhor Deus, para não falar a verdade. A gente vai ver no decorrer da história isso. Perguntamos: o que é necessário para o cristão ou cristã transmitir a verdade do Senhor, transmitir a mensagem de Deus? Hoje a gente, antes do culto, comentou a dificuldade que está de falar do Evangelho. Os colégios estão proibindo falar, não é? As coisas estão fechando. Assim. Falar de Deus. E vai haver uma forte pressão para não falarmos de Deus. Pode falar de tudo, menos das coisas de Deus. O tema nosso é pressão contra a transmissão da verdade de Deus. Vou repetir. Pressão contra a transmissão da verdade de Deus. Vou falar a narrativa aqui, a história toda, para a gente entender esse contexto. O rei da Síria, Ben-Hadad, ao ser derrotado pelo rei Acabe, prometeu devolver a cidade de Israel que a Síria havia conquistado. Ela em 1 Reis 20, 34. Foi a pregação anterior do Velho Testamento. Nós falamos, lembra dessa batalha? Que o rei da Síria, Ben-Hadad, perdeu a guerra, foi o Senhor que abençoou que ele ganhar, que Acabe ganhasse, e ele fez acordo com o rei da Síria que não era para fazer. A gente, no final, a gente vai recordar essa história na morte do rei Acabe. E só que Ben-Hadad não cumpriu a palavra. Ele não devolveu, por exemplo, algumas cidades de Israel. Então, vamos ver qual é. E não cumpriu o compromisso feito. Depois de 3 anos de paz, quer dizer, sem guerra, o rei Acabe resolve pegar de volta, resgatar a cidade de Ramote-Gileade. Vamos falar assim, Gileade, que é mais fácil. Cidade de Gileade. Ele resolveu pegar de volta. Ele prometeu que ia devolver, não devolveu. Naquela ocasião, o rei de Judá, Josafá, estava fazendo uma visita ao rei Acabe em Israel. O rei Josafá promete ajudar o rei Acabe na batalha contra os sírios. É interessante essa história, é uma narrativa longa, eu resumi bastante. Josafá é rei de Judá, do sul. Ele resolveu fazer uma visita, que eles não são amigos, o rei de Judá com o rei de Israel.
para fazer uma visita para o rei Acabe. E o rei Acabe tem um desejo no coração dele lá, sem consultar ninguém, nem Deus estranho, nem Deus verdadeiro, que ele ia pegar de volta essa cidade. E ele chama o rei Josafá: você está comigo? Me ajuda? Posso, eu sou irmão, vou te ajudar. E a gente ia assim, ele faz. Mas nós vamos ver que o rei Josafá vai fazer alguns pedidos antes. Primeiro pedido do rei Josafá, ele faz o primeiro pedido. Mas o rei Josafá, que é de Judá, pede para consultar o Senhor Deus se deveriam ir à batalha contra os sírios. A gente tem que ver que o reino do sul de Judá sempre foi mais temente a Deus que o reino do norte. Então ele pensou: eu vou consultar a Deus, a gente deve ir. Bom, consultar a Deus era consultar os profetas. Acabe consultou os seus profetas, que eram uns 400. Ele não consultou os profetas de Deus, ele consultou os seus profetas, 400. Eles disseram para atacar a Síria. Deus, o Senhor, lhes daria vitória. Então os 400 disseram: vai ser um sucesso, você vai ganhar a batalha. É ótimo. É o que eu queria ouvir, né? Só que o rei Josafá de Judá faz o segundo pedido. Mas o rei Josafá perguntou se não havia outro profeta. Ele não falou outros. Ele sabe que o verdadeiro é pouco. É um profeta para eles consultarem. Não era normal todos os profetas falarem a mesma coisa, quase. Pura bajulação. Além do mais, esses profetas não eram profetas do Senhor Deus, eram profetas de outros deuses. Então o rei Acabe diz que existe outro profeta chamado Micaías. Mas o rei Acabe diz ter ódio do profeta Micaías porque nunca profetizava coisas boas para ele, só coisas ruins. Tem um profeta aí, mas não posso dele não, vou com a cara dele. Porque só fala coisa ruim de mim. Vai falar o que? Coisa boa de Acabe. Vou fazer coisa errada. Bom, vai chamar o Micaías, e Micaías, à primeira vista, ele mente. Olha, um profeta mentiu, pra você ver como é. O rei Acabe manda buscar o profeta Micaías. O oficial que foi buscar Micaías disse para ele falar coisas boas ao rei, porque todos os outros profetas falaram que o rei iria vencer os sírios. Em outras palavras, seja politicamente correto. Micaías diz para o oficial que daria somente o recado do Senhor Deus. É interessante isso, como o mundo ensina isso. Né? Tem um lado da filosofia, nem vou falar o nome aqui, que ela sempre vai trazer a mensagem central essa: você vai se dar bem. Aceita as coisas que são. Engraçado que tem ele na Bíblia, li hoje em Atos, né? Esses profetas. Essa é o lado da filosofia. Você fica calado, você fica na sua, você não protesta, deixa as coisas acontecer. E a Bíblia não vai dizer isso. O mal tem que ser confrontado desse processor. Então, o oficial, o que ele diz? Seja politicamente correto, todos falaram que vai vencer, fala também, limpa a sua pele, salva a sua pele, fica de boa, é um conselho que eu estou te dando. Não, eu vou dar o recado de Deus. Mas na presença do rei Acabe, o profeta Micaías fica com medo. Segue o conselho do oficial do rei. Foi politicamente correto, foi um cara, né, que agiu conforme manda o figurino. Miqueias disse que o rei venceria os sírios. Micaías vai dizer que o rei Acabe com Josafá ia vencer os sírios. O que ele faz? Ele mente. Deus não mandou ele falar isso. Como Micaías, em alguma ocasião na vida, erramos, omitimos. Temos que falar que as coisas estão erradas. Mas quando falamos que as coisas estão erradas, as coisas são difíceis para quem fala a verdade. E ele teve esse medo na hora. É melhor eu seguir o conselho. Então, entre escolher o conselho do oficial
e seguir a vontade de Deus, que era para dar o recado correto, um profeta tão digno como Micaías, ele prefere seguir o conselho do oficial. E muitas vezes nós agimos assim. O medo de ser oprimido, perder uma posição social, perder a amizade, perder até um cargo, a gente concorda com coisa errada. Mas em João 1,10 vai dizer isso, que nós somos humanos. Lê para nós. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. 1 João 1,10. Então, quer dizer, se afirmarmos que não pecamos, estamos chamando Deus de mentiroso. E mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Então, nós erramos. Micaías errou. E nós erramos também. Quantas vezes nós erramos na nossa vida? Então, isso não é o fim das coisas, porque nós vamos ver que Micaías vai corrigir. Por fim, Micaías fala a verdade. Os 400 profetas do rei Acabe não eram profetas do Senhor Deus. Concorda? Era profeta lá dos deuses de Israel. Tem o nome de alguns que podia ser, nem anotei. Mas outros deuses. O que eles profetizaram não era do Senhor Deus. O rei Acabe sabia bem disso. Ele sabia disso, que aquilo era mentira. Conhecendo bem Micaías, o rei Acabe disse para ele dizer o que o Senhor Deus lhe mandou falar. Sabia que Micaías estava mentindo. O Senhor Deus não poderia falar exatamente o que os profetas bajuladores estavam dizendo. Por outro lado, Micaías nunca falava coisas boas a seu respeito, do rei Acabe. Então, o rei Acabe viu, isso está errado. Ele não fala coisa boa a meu respeito, ele está falando. E ele está concordando com profetas que não é dito do Senhor. Ele sabia que Micaías era o profeta de Yahvé. Profeta do Senhor, os outros eram profetas falsos. Como poderia um profeta verdadeiro de Deus falar que um profeta falso fala? E ele viu que estava errado. E ele falou, fala a verdade, você está mentindo. O que você tem para dizer? Então, finalmente, o profeta Micaías diz a verdade. Diz ao rei Acabe que o Senhor Deus fez os seus profetas mentirem. Foi Deus que mandou eles mentirem. E se ele atacar a Síria, será derrotado e morto. Vai. Deus falou que se você vai ser morto. E o que esses 400 falaram para você é mentira, e Deus que fez eles mentir. Mas a gente vai ver, na última pregação sobre o rei Acabe, o que é um comentário, que ele perdeu a batalha porque escutou mentira, mas não foi bem assim. Um dos motivos, que já viu uma promessa que ele ia ser derrotado antes dessas mentiras. Um dos motivos. Então Micaías é preso. O rei Acabe manda prender o profeta Micaías para depois da batalha decidir o que fazer com ele. Então o rei Acabe diz o seguinte, camarada, não gosto de você mesmo, não vou com a sua cara, te odeio, eu vou para a batalha, vou vencer, você vai ficar preso. E ficou preso numa condição ruim, a pão e água. Não ficou num lugar confortável, não. E a hora que eu voltar da batalha, eu vou te pegar. Vai ficar bom para você, não. Chega, eu perdi a paciência com você, Micaías. E Micaías vai dar uma resposta totalmente diferente daquela resposta covarde que ele deu, de concordar com a mentira. Ele vai dar uma resposta verdadeira de um homem corajoso, um homem de Deus. E ele vai falar assim, 1 Reis 22, 28. Se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então, de fato, o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também, todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. 1 Reis 22, 28. O profeta Micaías não estava preocupado com a sua vida. Meu Deus, pôs aqui na cadeia, estou sofrendo, eu falei, foi a verdade. Coitadinho de mim. Deus, porque o Senhor me mandou lá. Não.
Não estava preocupado com o castigo do rei Acabe. Nossa, o que o rei Acabe vai fazer comigo ao que voltar? Estava preocupado se realmente Deus estava mesmo falando por meio dele. Isso que era importante. O importante é se Deus está me usando, se Deus está falando. Agora, se as pessoas estão satisfeitas ou não, paciência. Se vocês querem escutar os 400 profetas falsos, escutem. Mas a minha obrigação é transmitir a palavra de Deus como ela é. Sem bajulação, sem concordar com o erro. Agora, se eu sou preso, paciência. Se eu sou perseguido, paciência. Mas o importante é eu estar fazendo a vontade de Deus. E preparando essa mensagem, eu estava pensando sobre um sacerdote que eu conheci. O homem mais sincero que eu já vi na vida. Mais honesto, mais bom. Exemplo. E o ministério dele foi cuidar de drogado. Não foi de tomar conta de uma grande igreja. E a igreja que ele montou, com esse ministério de cuidar de drogado, passou para a mão de outro que está seguindo, mas não foi. E eu falo assim, Deus, por que com a igreja não foi para frente com um homem tão bom? As pregações dele eram uma coisa extraordinária. Quando eu ia assistir, eu falava assim, como um homem pode pregar tanto bem a Bíblia desse jeito? Mas as pessoas não queriam a Bíblia. Hoje, as igrejas não têm escola bíblica dominical. Porque não tem quem dá aula e não tem quem queira ouvir. Igrejas que têm revistas próprias de escola dominical. Não tem. Eu estava conversando com você. Fui numa igreja, né, que a gente está indo de vez em quando. Eu perguntei assim, cadê a revista sua de escola dominical? Não tem ninguém dando aula? Não. É quem estuda a Bíblia, medita na Bíblia, é desprezado. Paciência, é o Micaías da vida. Então Micaías vai dizer o seguinte, diz que todos deveriam prestar atenção em suas palavras. A mesma coisa o apóstolo Paulo diz. Presta atenção nas minhas palavras. Eu falei isso para o sujeito. Eu vou dizer uma coisa para você. Se tal pessoa for bem sucedida, eu estou completamente equivocado sobre a interpretação da Bíblia. Eu estou falando isso antes de ter o resultado. Estou falando antes de ter o resultado. Eu vou ter que refazer minha vida. Eu vou ter que mudar tudo. Vou ter que mudar meu norte da minha vida inteira. Um homem de 60 anos. Porque, para mim, está completamente errado pela interpretação que eu faço da Bíblia. Eu me senti como Micaías, só. Uma multidão concordando com aquilo. Quem sabe? 400 profetas concordando. E essa pessoa foi derrotada. Ufa! Continuo com a Bíblia, continuo pregando. Se não tiver ninguém para ouvir, vou pôr na internet. Alguns estão ouvindo. Alguns que eu passo, me encontro, que bom, eu escutei. Poucos, mas são sinceros. A preocupação nossa é fazer a vontade de Deus e não agradar as pessoas. Agradar as pessoas é a mídia. Agradar as pessoas são os políticos. Mas o servo de Deus tem que ser como Micaías, falar a verdade. O apóstolo Paulo vai falar isso em Atos 20, 24. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24.
O apóstolo Paulo não estava preocupado com a sua vida, procurando se dar bem como todo mundo. Opa, deixa eu ver aqui. Filosofia dos estoicistas, eu escuto muito isso. Eu vou me dar bem. Não. Ele fala assim, o importante é que a palavra está sendo pregada, eu não estou preocupado com a minha vida. E no fim da vida dele, ele foi executado em Roma. Levou chicotada, sofreu naufrágio, perseguição, desprezo, mas não se preocupava com isso, desde que o evangelho fosse pregado e crescesse, que as pessoas aceitavam Jesus. Assim foi Micaías. A preocupação dele era falar do evangelho às pessoas, mesmo que isso lhe causasse algum sofrimento ou a perda da vida. Por incrível, eu estava aqui já com a mensagem pronta, nem pus na transparência. E tem uma Bíblia que está mandando um versículo para mim. Caiu um versículo que exatamente diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não deu espírito de medo. Deus não deu espírito de covardia. Deus não deu espírito de mentira. Não deu. E o sujeito falou assim para mim, um sacerdote: eu estou sofrendo tanto porque o diabo me pegou e me atrapalhou a minha vida. Aí eu virei para ele e falei assim: está errado. Por quê? Aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Não lhe toca. Tem isso na Bíblia? Eu falei, poxa, um sacerdote não sabia disso. Tem, passei para ele. Lê aí. Então, o servo de Deus, ele não precisa ter medo do diabo, não. O diabo não lhe toca, não. As pessoas podem fazer isso, dizer, tenha medo das pessoas, não tenha medo das pessoas, que pode matar o seu corpo. Mas o seu espírito ele não toca. Tenha medo de Deus, que mata o corpo e o espírito. O próprio Jesus disse. Nós estamos preocupados em nos dar bem. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Jesus disse o seguinte, lê para mim João 12, 49, 50. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. João 12, 49, 50. Por fim, o profeta Micaías falou as palavras do Senhor Deus. Não falou isso, por fim? Jesus também não falou as suas próprias palavras, falou a palavra de Deus. Jesus falou que o Pai Celeste, Deus Pai, lhe mandou falar. O profeta Micaías não preocupou salvar a sua vida. Jesus também não. Falou a verdade, isso lhe custou a vida. Jesus deu a sua vida por todos nós quando morreu na cruz, para nos salvar. Aceite Jesus em seu coração hoje mesmo. Micaías vai ter uma semelhança com Jesus. Micaías falou a verdade, isso lhe custou uma prisão. Jesus falou que Deus mandou ele falar, e não falou de si mesmo para se dar bem. Isso lhe custou a morte na cruz, e já era profetizado que ia acontecer. Sabe para quê? Para que ele morresse em nosso lugar para nos salvar. Temos uma esperança além daqui. Aceite Jesus no seu coração. Não tem outra esperança a não ser aceitar Jesus. Eu sempre digo isso. A maior esperança que nós temos é aceitar Jesus. O resto tudo passa. Um dia nós não estaremos aqui, mas estaremos com ele. Esse corpinho aqui fica aqui. Malhado, bonito, bem cuidado, mas fica aqui. Dê a conclusão para mim. O cristão ou cristã, para transmitir a verdade do Senhor Deus, precisam amar a Deus mais do que a si mesmo e terem coragem, porque há uma forte pressão contra a transmissão da verdade de Deus. Devem seguir o exemplo de Jesus e Micaías. Amém. 2 exemplos, né?
Eu tenho transmitido a verdade do Senhor Deus, mesmo sofrendo pressão para calar. É muito bom, cara, as coisas de Deus como se encaixam, né? Bem esse versículo. E a gente conversou sobre isso antes, sobre a pressão que está, principalmente em colégios, sobre não falar a verdade de Deus. E a gente tem que, do jeito que nós vamos falar, precisamos falar. Nós vamos ter que achar um meio, individualmente. Né? Porque a gente precisa pôr Deus em primeiro lugar. Eu escutando uma conversa da pessoa sobre largar vícios e o vício do cigarro. E ela virou e falou assim: para largar, você precisa ter opinião. Eu falei: concordo. Mas peça a Deus opinião. Deus em primeiro lugar. O Senhor me dê controle, me dê opinião, como diz. Mas é Deus que dá. Vamos Deus em primeiro lugar. Vamos fazer igual Acabe. O rei Acabe, ele foi para a guerra e não consultou nem os falsos Deus. Quem pediu foi Josafá. Ele foi tudo na cabeça dele. Tanto morreu nessa batalha. A próxima pregação vai ser sobre a morte dele. Eu tenho que transmitir a vontade de Deus mesmo sob pressão. Eu tenho que escutar a Deus mesmo que às vezes não dê tanto lucro. Uma oração repetida, mudei um pouco o assunto. Né? É que eu já estou pensando na próxima pregação. Eu falei um pouquinho da próxima. Vamos falar. Senhor Deus. Senhor Deus. Me faça seguir o exemplo de Jesus e Micaías. Me faça seguir o exemplo de Jesus e Micaías. Eles transmitiram a tua verdade. Eles transmitiram a tua verdade. Apesar da pressão para calarem. Apesar da pressão para calarem. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz o seguinte, põe em Salmo 57:3. Lê para mim. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Salmo 57:3. O Senhor Deus enviará dos céus a salvação para você. Creio plenamente nisso. O Senhor Deus salvará você daquilo que ele tem deixado sentido desprezado. Como o profeta Micaías se sentiu desprezado pelo rei Acabe ao ser preso. Às vezes a gente se sente desprezado por uma doença, isolado, com algum problema financeiro. Igual Micaías ficou num porão lá, a pão e água. Os problemas às vezes fazem isso com nós. Os amigos afastam. Mas o Senhor, o salmista diz aqui, ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daqueles que procuram devorar-me. Às vezes os problemas procuram te devorar. Mas Deus vai te livrar do desprezo. Vai te livrar da angústia. O Senhor Deus salvará você dos problemas que tem procurado te devorar. Irmãos, os problemas tentam nos devorar. O desânimo tenta nos devorar. Parece que o mal é que fala algo. Os 400 profetas é que são escutados. Veio para uma pessoa, foi hoje, recente, eu falei assim, eu não acredito que tal coisa foi errada. Não, está certo. Foi para os 400 profetas. Estão certo. Mas não, está certo quem está do lado de Cristo. Do lado do amor. Do lado da mansidão. Do lado da mão estendida. Micaías quis salvar o rei Acabe. Não vai para a guerra. Você vai morrer. Mas ele não quis escutar. O mundo está morrendo. Porque não quer escutar a palavra de Deus, quer escutar os falsos profetas. Quer escutar os 400. Mas Deus vai salvar a sua vida. Porque você vai escutar a Deus. Você vai entregar os seus problemas a Ele, vai orar. O Senhor Deus salvará você dos problemas que tem procurado te devorar. Faça uma oração ao Senhor Deus em nome do seu Filho Jesus. Ele escutará as suas orações.
e as suas preces. Põe o seu pedido diante dele agora. Esquece. O Senhor está como Micaías, procurando te salvar, te dando um bom conselho. Confia em Deus. Eu sei que o milagre dele irá realizar em sua vida. Quero orar por você. Põe na presença de Deus o que você está sentindo. A sua dor. Aquilo que te tem causado desprezo. Aquilo que te tem causado angústia e está procurando te devorar. Deus te livrará. Aceite Jesus, aceite o conselho de Deus. Ponha Deus em primeiro lugar na sua vida. E Ele escutará suas orações em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor Deus, querido Pai, eu quero pôr cada pessoa na Tua presença, Senhor. Seja qual for o problema, Senhor, de relacionamento, financeiro, saúde, ou um consolo que precisa, seja qualquer coisa, Senhor. Essa pessoa que está agora, Senhor, pondo na Tua presença aquilo que ela precisa. Que o Senhor faça um milagre nessa vida, Jesus. Que o Senhor aumente, o Senhor, a fé. Aumente a esperança, porque tudo que pedimos com fé nós recebemos. O Senhor é o Deus do milagre, da cura, da esperança e do conforto. Ponho tudo na Tua presença e desde já eu te agradeço, Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, pelas orações respondidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos falar o Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus assim o quiser. Amém.